Amém, graça e paz do Senhor Jesus, aleluia. Queridos, só reforçando alguns dos avisos ali, esse mês de novembro, nós temos, algumas atividades, e, irmãos, no feriado, próximo feriado aqui de novembro, que é o dia 15, nós vamos ter o nosso primeiro retiro de jovens, então... tem vagas ainda, você jovem quer participar, você que quer estar participando junto, tal, vai ser um tempo especial, maravilhoso. Serão, não sei se tem imagem aqui, 15, 16 e 17 de novembro, vai ser o valor é de R$ 150, tá? Então você pode fazer sua inscrição, você pode ali parcelar, para fazer no cartão, e não deixe de participar. Nós estamos com a expectativa a 1000, do que Deus vai fazer. Certamente vai ser um tempo especial, e eu queria também desafiar você, voluntário, você, que serve, a também participar, ajudar, nós precisamos de voluntários, nós precisamos de pessoas ali para estar, nos ajudando, e cremos que vai ser um tempo especial também para você, para a sua vida. Qualquer dúvida, você pode procurar aqui o Heloílson e a Natália. Fica de pé, Heloílson e a Natália, Você pode procurá-los aqui, tirar alguma dúvida, Você pode conversar com ele também, você que quer servir, Pode procurá-los depois, amém? Glória a Deus. Irmãos, mais um recado com relação ao culto das mulheres, mulheres em transformação, que nós vamos ter aqui, no dia, não sei se está aqui a imagem, não está, 21, isso, 21, então no dia 21 de novembro, o alcance, Mulheres em Transformação, o nosso culto para as mulheres, então a gente quer organizar, as mulheres estão organizando aqui algo bem legal, para você, mulher, trazer um prato cheio, não um prato vazio, Então, qualquer dúvida depois, procura a pastora Daiane aqui, ela vai te orientar, amém? E os homens, como foi dado o recado ali, você já tem, algo a ser feito, Você tem que preparar a janta. Na verdade, a janta já vai estar, nós vamos comer bastante, Então, aí, ó, só cuidar das crianças, irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria honrar quem nos visita hoje pela primeira vez. Tem alguém que nos visita hoje? Lá ao fundo, ali também. Uma salva de palmas a esses irmãos. Sejam muito bem-vindos. Para nós é uma alegria, uma satisfação, tê-los conosco aqui, Você pode erguer mais um pouquinho a sua mão, só porque nossos voluntários vão te entregar uma caneta ali, vão te orientar com relação à ficha de inscrição para voluntários, para visitantes, e se você quiser ser voluntário também, tem uma ficha para voluntário, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos também ao término, na mensagem, nós vamos ter o nosso momento, nossa ceia, nós vamos ceiar, e também vamos orar pelos alimentos arrecadados nas células, tem bastante alimentos ali, depois nós vamos orar por eles, amém? Então, será um tempo especial. Eu queria compartilhar uma palavra para os irmãos, esse mês nós começamos uma temática nova, uma temática com o tema frutificação. Nós vamos falar sobre frutificar, sobre frutos, e o texto que Deus colocou no meu coração para esse mês está lá em Jeremias, capítulo 17, verso 8, que diz assim: porque ele, como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. O salmista, depois, essa passagem também é colocada nos Salmos, mas aqui nós vemos o Senhor, usando a vida do profeta Jeremias, para falar sobre aqueles que dão fruto, mesmo em condições adversas. Eu creio que, nós somos chamados a frutificar, nós somos chamados a dar fruto, e o Senhor se agrada dos nossos frutos, amém? Então, que seja um mês abençoado na sua vida, que seja um mês onde você frutifique muito mais daquilo que o Senhor tem lançado sobre ti. Irmãos, uma coisa que nós aprendemos, se temos aprendido, que a semente é sempre boa, amém? Você crê nisso?
A semente é sempre boa. A semente que o Senhor coloca no nosso coração, nas nossas vidas, é sempre boa, né? O grande problema é a terra, né? Que somos nós, né? Nosso coração. Então, eu creio que será um mês de frutificação na sua vida financeira, na sua vida familiar, no seu casamento, no seu trabalho, né? Nas suas emoções. Nós cremos num mês de frutificar, de frutos do Senhor sobre essa igreja, amém? Você crê nisso? Né? Então tome posse. Eu queria compartilhar uma mensagem hoje, né, que o Senhor colocou também ao meu coração com relação a isso que nós estamos vivendo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8, eu vou ler na NAA, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça por um momento, nós vamos orar. Jesus, pedimos a compreensão espiritual, Senhor, através do Espírito Santo que está em nós. Pai, para tudo aquilo que for colocado aqui, Senhor Jesus, venha de encontro à necessidade dos nossos corações. Por isso pedimos, Espírito Santo, molda-nos, guia-nos, Senhor, a esse lugar, a essa atmosfera de entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor tem sobre cada um aqui. Pai, nós repreendemos a ação contrária, nós repreendemos a ação do maligno, nós oramos em nome de Jesus que todas as perturbações, Senhor, que tentam tirar nossa paz, as preocupações desse mundo, ó Deus, nós oramos e damos uma palavra de ordem agora, no nome de Jesus, que essas perturbações cessem e que a nossa mente esteja voltada, ó Senhor, à sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Eu oro pela compreensão do Espírito sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio. Nessa passagem aqui, Jesus, né, ele começa falando eu sou, e essa é a última das 7 vezes, né, que Jesus proclama o termo eu sou, né, no Evangelho de João. E ele diz aqui uma coisa muito interessante, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Quando nós olhamos para a cultura daquele tempo, nós vamos ver que existiam árvores, né, as 3 árvores mais famosas que existia na cultura judaica, né, e que eram comuns frutificarem, né, era a videira, a oliveira e a figueira, né, as 3 árvores comuns. E Jesus usa desses exemplos práticos, né, da cultura do povo, da cultura onde ele estava inserido, né, e ele usa ali a videira. A videira, né, era algo comum para um judeu, né, porque da videira se extraíam as uvas, né, que eram feitas ali, né, muitas coisas, sucos e tudo mais, o alimento. E Jesus usa esse exemplo para explicar,
né, sobre a necessidade nossa de frutificar. E se você olhar para esse texto, você vai perceber que muitas vezes o Senhor Jesus fala sobre permanecer. Você já percebeu isso enquanto eu estava lendo aqui? Muitas vezes ali o Senhor Jesus fala sobre permanecer, né? Vocês precisam permanecer em mim, vocês têm que permanecer, porque se vocês não permanecerem, vocês não dão fruto. E aqui, né, eu queria usar essa passagem no qual Jesus fala sobre isso, e usar o exemplo de um homem, né, que viveu muito tempo antes de Jesus, né, que também foi um homem que perseverou, e foi um homem que nós podemos tirar como exemplo de alguém que foi frutífero, alguém que frutificou. E o tema da minha mensagem hoje é como ser um ramo frutífero. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 49, versículo 22, a palavra de Deus diz assim, né, Jacó, quando está abençoando seus filhos, né, no final da sua vida já, ali ele está já para, né, falecer, para morrer, e Jacó, ele começa a abençoar cada um dos seus filhos. E quando chega em José, Jacó, né, profeticamente o abençoa, né, se você olhar ali na sua Bíblia, está lá como as bênçãos proféticas de Jacó, e ali Jacó fala algo que José já estava vivendo na sua vida, né, já tinha vivido, que é sobre frutificar. Em Gênesis 49, 22, a palavra de Deus diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Então, profeticamente, né, Jacó já estava apontando para aquilo que José já estava fazendo, obviamente, né, já tinha vivido muito daquilo que Deus, né, já tinha falado a José, e muitos dos frutos já estavam saindo de José como um ramo frutífero. E nós vemos, né, que esse chamado de frutificar, tanto quanto Jesus falou em João 15, quanto nós vemos, né, muitos anos antes em Gênesis, nós vemos que esse é um chamado do crente, do cristão, daquele que está em Jesus. Nós somos chamados a sermos um ramo frutífero, amém? Você crê nisso? Né? Você foi chamado para dar muito fruto, né? Você não foi chamado somente para ser algo, né, de uma estação somente, né? Mas o Senhor te chamou para dar muito fruto. E a palavra de Deus diz aqui, né, que o agricultor, o dono da vinha, ele investe tempo, investe trabalho, investe condições para que você dê muitos frutos. Amém? Você crê nisso? Né? Esse é o chamado de Deus, né? O agricultor, o dono da vinha, como a parábola que Jesus conta aqui, que ele poda, ele limpa, né? Ele gasta tempo, ele gasta, né, do seu serviço, ele gasta do seu material para que você produza mais frutos ainda. Amém? E eu queria falar sobre como ser um ramo frutífero, porque muitas das vezes nós temos dificuldade, né, em entender sobre ser um ramo frutífero, sobre o frutificar. Nós temos dificuldade, né? A primeira lição que eu e você precisamos aprender, e o que o texto nos orienta com relação a ser um ramo frutífero, é que, primeira lição, eu preciso permanecer nele. Amém? O texto diz lá, capítulo 4 do livro de João, no qual nós começamos a ler, que diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. E o texto fala, como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Então, irmãos, se eu não estiver conectado à videira, eu não produzo fruto de mim mesmo. A grande verdade é que se eu não estiver conectado em Jesus, eu não tenho condições de produzir frutos. Eu não tenho condições, né, de expressar
meus frutos, né? De entregar os meus frutos, de fazer aquilo no qual eu fui sonhado para fazer. Amém? Os ramos, eles têm uma finalidade, né? De acordo com a palavra aqui, né? Os ramos, eles precisam dar fruto. Agora, nós vemos muitos crentes que, né, não dão fruto. Jesus conta uma história de uma figueira, né? Eu já preguei sobre isso, que uma figueira que, né, ela apontava frutos, ela tinha folhas, o que sinalizava que havia frutos, mas quando Jesus chega até ela, ele não encontra fruto nenhum. Muitos de nós, muitas vezes, irmãos, nós entramos nessa estação, né, de pensarmos ou de aparentarmos ter fruto, mas quando Jesus nos cobra, busca esses frutos, ele não encontra nada. Por quê? Primeira lição aqui, de acordo com esse texto, é que quem não dá fruto não está conectado a Jesus. Porque a palavra de Deus diz: todo cristão que está conectado à videira verdadeira, a Jesus, né, ele por si mesmo, não por obra dele, mas pela obra da videira, ele dá fruto. Então, a lição principal e a análise que você precisa fazer da sua vida é: por que eu não estou dando fruto? E a resposta é que talvez, muito provavelmente, ou com certeza, você não está 100% conectado em Jesus. Talvez você pense: puxa, pastor, mas o que é o fruto? Porque a gente tem uma visão errada de fruto. A gente acha que fruto, muitas das vezes, é resultados de coisas, né? Mas o fruto, na verdade, ele começa dentro de nós. Por isso que a Bíblia fala que existem 9 frutos do Espírito, que brotam de dentro de nós. Agora, aquele que está conectado à videira, ele expressa esses frutos. Ele é mais amável, ele é mais bondoso, ele é mais misericordioso. Frutos que se expressam, que saem de dentro de nós, nos mostram se nós estamos conectados à videira ou não. Por isso, para ser um ramo frutífero, primeira lição preciosa, talvez a mais importante da sua vida, é que você e eu precisamos permanecer nele. Amém? Você está entendendo? Nós vemos isso na vida de José. José, né, foi um homem que deu muitos frutos. Ele estava conectado a Deus, tanto no dia bom e principalmente no dia mau. José expressou os frutos não somente quando as coisas estavam boas, mas principalmente quando as coisas estavam ruins na sua vida. Porque aquele que dá fruto, aquele que está conectado, aquele que permanece em Jesus, ele não é atentado às condições climáticas, porque a responsabilidade, né, do fruto não é dele, é da videira, é do lugar onde ele está conectado. Irmão, se você está conectado em Cristo Jesus, não importa a condição climática que está na sua vida, Jesus, né, é o responsável por te nutrir para que você dê frutos. E os frutos podem vir na época mais seca da sua vida. Por quê? Porque você está conectado nele. Por isso a Bíblia diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. José foi esse ramo frutífero. Por que a Bíblia diz? A Bíblia fala aqui que José foi um ramo frutífero junto à fonte. Junto à fonte.
José era um ramo frutífero porque ele estava conectado àquilo que o nutria, aquilo que dava condições para que ele fosse um ramo frutífero. Quer ser frutífero, irmãos? Se conecte a Jesus, a fonte de água viva. Amém? Você crê nisso? Junto à fonte. Essa fonte representa o relacionamento íntimo de José com Deus. Sua fé e confiança em Deus deram força para suportar provações e desafios. Talvez você esteja vivendo um maior desafio da sua vida, seja em qualquer área, irmãos. Sabe como você vai vencer esse desafio, essa aflição, essa luta, essa angústia? Você precisa estar conectado à fonte, à videira. Você precisa estar conectado nele, em Jesus. Somente assim, irmãos, você vai, permanecer, você vai dar frutos. Quando nós olhamos aqui a palavra permanecer, o verbo permanecer é uma forma verbal, de habitação. No Antigo Testamento, nós falamos isso, durante esse mês que se passou, houve a presença de Deus. O Antigo Testamento, Deus havia prometido habitar no meio do seu povo. É o mesmo verbo, no qual aqui Jesus está falando sobre permanecer em mim e eu permanecerei nele. Habitação. Isso significa que eu preciso estar nele, dentro dele, que eu preciso habitar nele e ele habita em mim. Tão ligado, tão conectado em Jesus, que não existe mais, o ser mundano. O Leandro mundano já não existe mais. Nós precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus diz que você foi resgatado do império das trevas. Essa verdade, irmãos, não existe, uma divisão sobre ti, sobre nós. Nós não somos metade do mundo e metade de Cristo, não, irmãos. Você foi comprado por bom preço. A palavra de Deus diz isso. Nós precisamos se submeter, a esse entendimento que somos embaixadores de Cristo nessa terra. Um embaixador, você já me ouviu falar muitas vezes, ele representa o país no qual ele nasceu, no qual ele está, no qual ele foi filiado. Se você é um embaixador de Cristo, você precisa representar o reino de Cristo, não importa o lugar onde você esteja. Essa é a grande verdade, irmãos. Muitas das vezes nós trabalhamos essa questão nas nossas vidas como assim, o santo lugar, que é a igreja, onde eu tenho que ser alguém, diferente, mas durante todo o resto da minha semana eu vivo como se eu não conhecesse Jesus. E é uma divisão, Na igreja eu sou santo, fora da igreja eu sou, E nós vivemos nisso, irmãos. Mas não há divisão, irmãos. Quando nós entendemos que em todo lugar, em todo momento, em toda hora, eu sou um adorador. Em tudo que eu faço, desde seja abrir os meus olhos, escovar os meus dentes, eu estou ou glorificando a Deus ou desonrando a Deus. Então não existe mais essa, sabe, irmãos, a gente vive como se nós estivéssemos na antiga aliança, no Antigo Testamento, em qual nós uma vez por ano íamos e sacrificávamos o animal pelos nossos pecados e voltávamos como se nada tivesse acontecido, vivendo uma vida normal. Irmãos, o véu se rasgou, nós cantamos aqui, hoje não há mais separação daquilo que é santo, daquilo que eu estou vivendo hoje. Por isso tudo na minha vida e na sua vida deve glorificar a Deus.
Essa é a grande verdade. Por isso não há desconexão, porque a Bíblia diz aqui, né? Jesus fala que aquele que não está nele, a Bíblia diz aqui, é um ramo que seca. Aquele que não se nutre da videira, ele seca. E o que a Bíblia fala? Palavras de Jesus: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Sabe, irmãos, isso traz para nós um senso de responsabilidade, né? Talvez você possa ter, né, passado ou está passando por um momento de sequidão. E mais uma vez, né, a causa dessa sequidão pode ser que você não está conectado à videira. E por não estar conectado à videira, você está seco. Seco espiritualmente, né? Que hoje ficar seco, né, no físico, tem muita gente que gosta. Mas espiritualmente, irmãos. Puxa, eu estou tão seco espiritualmente que eu não consigo mais me relacionar com Deus. Eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque você não está conectado em Cristo. Porque quem está conectado em Cristo, quem está conectado à videira, não é que pode dar frutos, não é que tem condições. A Bíblia fala que quem está nele dá fruto, e não pouco fruto. A Bíblia fala muito fruto. Muito fruto. Há uma promessa de Deus. Não é, talvez você possa, talvez você consiga, talvez você foi escolhido para dar fruto. Não, a Bíblia fala, Jesus, palavras de Jesus, que quem está nele, esse dá muito fruto. Não é somente, puxa, é só para o meu irmão aqui. Não, é para você, irmão, para a sua vida. Mas permaneça nele. Sabe, às vezes a gente recebe, né, com relação, nós tivemos esse ano 2 batismos, vamos ter o terceiro agora, né, o último do ano. E às vezes, né, já aconteceu, nos outros batismos, né, as pessoas, puxa, se interessarem e tudo mais, né, e falaram, puxa, mas eu não me sinto ainda, né, pronto para batizar. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração? A palavra de Deus diz, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. A palavra de Deus não é norma da igreja. Não é algo que você pode, puxa, talvez, né, seja uma condição da igreja. Não, é a palavra do Senhor Jesus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Agora, aquele que se acha, puxa, eu não me acho preparado para batizar. Então, irmão, então você não crê em Jesus. Você pode até conhecer Jesus. Porque há uma diferença entre conhecer e crer. Crer é você crer do seu coração, é você confiar em Jesus. Quem crê, confia. Porque o crer significa confiança. Então eu falo, puxa, então você não crê em Jesus. Porque se você cresce em Jesus, você se batizaria, porque a palavra de Deus diz, quem crer e for batizado, esse será salvo. E sabe, essa mentalidade nossa, né? Nós vivemos, né, como esse evangelho hoje é Nutella, né? Onde eu penso aquilo que eu quero, as bênçãos correrão atrás de mim. Puxa, isso é para a minha vida. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Não, puxa, essa é para mim. Não é verdade? Agora, quando a Bíblia diz, trazei. Quando a Bíblia diz, proste-se.
onde a Bíblia diz: eu sou seu Senhor. Puxa, vai de encontro ao meu ego, o meu orgulho. E nós escolhemos aquilo que queremos. Mas o Evangelho verdadeiro, ele não é aquilo que me agrada. O Evangelho é aquilo que eu preciso. Como um doente não escolhe a vacina ou a injeção que ele vai tomar, ele simplesmente tem que tomar. Não é verdade? Seja dolorida ou não seja dolorida, ele vai ter que tomar. Assim somos nós, irmãos. Primeira lição, como ser um ramo frutífero, é: permaneça nele. Talvez você esteja pensando em desistir. Está difícil, pastor. Está difícil. Está complicado. A palavra de Deus que eu tenho para o seu coração é: permaneça nele. Porque somente nele você vai dar frutos. Somente nele você vai ter uma vida abençoada. Somente nele você vai ter uma vida próspera. Somente nele você vai encontrar alívio para a sua alma. Nele. Amém? Como ser um ramo frutífero? Segundo, permita ser podado. Oh, glória, né? Amém? Quem gosta de ser podado? João 15, verso 2, a parte B, ele diz assim: todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Daí, no verso 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Sabe, irmãos, Jesus, o dono da vinha, o agricultor, o dono da vinha, o nosso Senhor, a vinha representa Cristo, né? Aqui Jesus está falando, mas o dono da vinha, ele deseja a produção máxima dos seus ramos. E por ele desejar a produção máxima, nossa, muitas das vezes nós vamos ser podados por ele. Ele tira as varas mortas e limpa todas as demais. Sabe, você já viu um ramo onde algumas varinhas elas estão mortas, murchas? Sabe o que o agricultor, o dono da vinha, ele faz? Ele arranca, ele tira fora. Sabe, irmãos, nós sabemos as varas mortas que estão em nós. Não é verdade? Você sabe daquilo que está roubando a sua capacidade de produzir frutos. Varas mortas, que não servem para nada, a não ser impedir a produção de frutos na sua vida. Agora, a diferença é que uma videira, um ramo de uma videira não escolhe, ser podada, ela simplesmente é podada. Agora, eu e você, nós decidimos se nós queremos ser podados ou não. Eu e você temos a capacidade de escolher se nós abrimos as nossas vidas para que o Senhor pode aquilo que é inútil, aquilo que rouba as nossas energias, que tira a capacidade, de nós gerarmos frutos. E a minha pergunta é para você, e você pode responder para você mesmo. O que é aquilo? Quais são as varas inúteis, as varas mortas que você tem cultivado aí na sua vida, que tem te impedido de ser um ramo frutífero? Nós olhamos para a vida de José, mais uma vez voltando a José foi podado por Deus, muitas vezes. Quando ele achava que as coisas iam melhorar,
Deus cortava. Não é verdade? Quando ele achava que as coisas iam dar bem, puxa, agora a bênção vem. Agora eu estou bem aqui na casa de Potifar, né? Agora, quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai se arrepender. Ah, é? Vai se arrepender? Então foda você. Então vá, agora você vai ver. José foi podado por Deus. Mas sabe, irmãos, quando nós vamos lá em Gênesis 45:5, você pode abrir lá, Gênesis 45:5. Quando já tinha acontecido todos os percalços da vida de José, ele já tinha passado por todas as lutas que ele poderia ter passado. E ali ele tinha condições de falar, puxa, agora eu vou me vingar. Agora, não. Sabe por que ele não fez isso? Porque ele já tinha sido podado. Porque quem é podado por Deus, ele frutifica. E José diz assim, Gênesis 45, verso 5. Agora, pois, falando aos seus irmãos, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Frutos do seu coração. Perdão, misericórdia, bondade, longanimidade, domínio próprio. Quantos de nós seríamos como José? José podia ter falado, puxa, olha o que aconteceu com a minha vida por honrar a Deus. Fui vendido como escravo. Fui escravo no Egito. Quando parecia que as coisas estavam boas, na casa de Potifar, o inimigo se levantou. Eu fazendo a coisa certa, honrando a Deus, me mantendo fiel ao propósito, fui levado à prisão. Fiquei lá esquecido por tanto tempo, até que um dia, pelos frutos que tinham sido expressos no momento de aflição, alguém se lembrou de José. Irmão, continue frutificando. No tempo certo, alguém vai se lembrar, as portas vão se abrir, as condições vão melhorar, o dia vai clarear e o sol da justiça vai brilhar sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que o choro vem à noite, mas a alegria vem pela manhã. Chegará um dia, irmãos, em que vai amanhecer sobre ti. A noite não é para sempre. A noite não é para sempre. As trevas não ficam para sempre. Uma hora a luz bate e as trevas se dissipam. Não sei o que você está passando. Não sei qual a dificuldade da sua vida. Não sei, talvez você esteja nesse lugar, com a sua vida em trevas. Persevera. Se mantenha fiel como José. Mantenha-se frutificando mesmo na prisão. Mantenha-se nesse lugar, mesmo no lugar mais difícil. Continue expressando os frutos de Deus na sua vida, porque uma hora a luz virá. Jesus vai, te tirar desse lugar. Jesus vai trazer luz para a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Permita-se ser podado. Como eu disse, José poderia ter abandonado o barco.
José é um exemplo vivo de como Deus transforma circunstâncias difíceis em um testemunho poderoso. José pode transformar a circunstância difícil da sua vida em um testemunho. Jesus pode transformar um testemunho poderoso, aquilo que está acontecendo ou aconteceu na sua vida. Eu creio, irmãos. Eu creio. Mas permita-se ser podado por Deus. Sabe, eu anotei aqui, sabe por que o ramo sempre pode dar fruto? Porque a videira que o nutre é boa. Como eu já disse, sabe por que todos nós temos condições de dar fruto? Porque a videira é boa. Não porque somos bons. Aliás, nós não temos nada de bom. Tudo de bom que eu tenho vem do Senhor, né? Tudo de mal sou eu mesmo. É um famoso, né? Falou, não lembro quem foi que disse isso. Foi C.S. Lewis. O Júnior sabe, né, Júnior? Oi? Lutero, é isso mesmo. Lutero. Todos nós podemos frutificar. Sabe por quê, irmãos? O solo é difícil? Sim. Mas a responsabilidade de lidar com o solo não é nossa, é da videira. A nossa responsabilidade é estar conectado à videira. Quem lida com o solo é a videira. Quem nutre e tira o recurso do solo é a videira, não é o ramo. A Bíblia diz que nós somos o ramo. A minha responsabilidade como ramo é estar conectado à videira. Você está entendendo? Às vezes nós queremos, ser a videira, lidando com o solo. Irmãos, entenda algo, é algo espiritual aqui. Você não lida com o solo. Quem lida com o solo é a videira. Você lida com a videira. Por isso esteja conectado nela, para que você possa dar fruto. Amém? Aleluia, você recebe isso? E a terceira lição, para ser um ramo frutífero é senso de propósito. Quer ser um ramo frutífero? Primeira coisa, permaneça nele, permaneça na videira. Segundo, permita-se ser podado. E terceiro, ser um ramo frutífero significa ser alguém com senso de propósito. Verso 7 de João 15 diz assim: permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai. E que vocês dêem muitos frutos e assim mostrarão que são meus discípulos. Em Gênesis 49, 22, nós já lemos, ali o texto, de Jacó a José. Ele diz assim: seus galhos se estendem sobre o muro. Sabe, irmãos, um ramo frutífero, o fruto, ele não é para o ramo. O fruto é para outra pessoa. O ramo não se alimenta do fruto. O ramo se alimenta da videira. O fruto é para outro se deliciar. Quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos aqui que José ele foi um fruto, ele foi frutífero, ele foi um ramo frutífero para abençoar os outros. Tudo o que aconteceu nele, sobre ele, foi para forjá-lo, para que ele fosse um instrumento de frutificação, para que outros se beneficiassem. Sua família, o povo do Egito. José foi um instrumento de Deus, de amor, de cuidado para com as outras vidas. Quem sabe Deus não te chamou para ser como José, para que você seja um ramo frutífero na sua família, na sua casa, no seu casamento,
com os seus filhos, no lugar onde você está, na sua empresa. Talvez Deus te chame como empresário para ser, um instrumento para o reino de Deus, para abençoar outras vidas. Irmãos, nós temos pessoas aqui que são ramos frutíferos, que abençoam de tal forma, irmãos. Nós temos aqui os projetos sociais, e pessoas, se entregam para benefício próprio? Não. Mas para abençoar outras vidas, outras pessoas. Deus te chamou para esse lugar, irmãos. Deus nos chamou como igreja para que nós possamos dar frutos para abençoar os outros. Deus nos chama para sermos ramos frutíferos que produzem frutos para abençoar os que estão ao nosso redor. José, pela sua capacidade de frutificação, ele abençoou sua família, ele abençoou o reino do Egito, porque foi um grande, articulador, foi um grande homem, uma inteligência, uma sabedoria. Isso veio como? Porque ele foi forjado, podado. Ele foi instigado por Deus, comprimido por Deus, para que ele possa, porque por isso ele conseguiu ser um ramo frutífero. Esse texto também, de Gênesis 49, 22, me ensina que os galhos de um ramo frutífero, principalmente de videira, não sei se você já viu uma videira, ela vai se estendendo. Ela estende, o texto diz aqui, estende sobre o muro. Não há muro, não há barreiras, irmãos, para quem é frutífero. Não há nada que possa impedir que os frutos da sua vida alcancem outras pessoas. Nem o diabo, nem as situações, nem esse mundo tenebroso, nada, irmãos. Nada pode impedir que um ramo frutífero alcance, transpasse, transborde, não sei se é isso a palavra, mas passe sobre os muros. Agora, eu preciso me colocar nesse lugar. O texto diz que os ramos de José correm sobre o muro. Sabe o que significa também? Influência. Influência. Bênção e sucesso transcendem barreiras. Transcende barreiras. Quem é um ramo frutífero transcende as barreiras. Talvez você tenha uma barreira hoje na sua vida, uma condição, um medo, algo que lhe afligiu, que te bloqueou, que criou um muro sobre você. Os frutos, aqueles que estão conectados na videira, eles transcendem isso. Talvez você precise transcender algumas coisas na sua vida. Sabe, irmãos, algo que cria um muro entre nós, seres humanos. Sabe o que é? Falta de perdão. Sabe o que esse texto aqui e a vida de José nos ensina? Perdão. Um fruto que saiu de José. Alguém que perdoa. Como eu disse, José tinha todos os motivos para, colocar os seus irmãos no lugar onde eles deveriam ser colocados, Nossa mente, nosso espírito carnal pensaria isso. Agora vocês vão ver. Agora eu estou aqui em cima. Olha o que vocês me fizeram. Mas o que José fez? Perdoou. Transcendeu os muros. Aquilo que havia de divisão
entre ele e os seus irmãos. Sabe, é fácil, irmão? Não. Não é fácil. Aquele que foi chamado a frutificar, como eu disse, seus frutos transcendem barreiras. Talvez Deus está te chamando a esse lugar. Transcender barreiras. Barreiras impostas por homens, por condições, por aquilo que você fez ou aquilo que fizeram com você. Perdão, irmão. Nós somos chamados a esse lugar. Em Gênesis 45, nós lemos ali uma parte, mas o texto continua, né? Ele diz assim: Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado a vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Sabe, uma pessoa com senso de propósito, ela frutifica em qualquer lugar. Uma pessoa com senso de propósito, ela frutifica no Egito, na terra boa, na terra ruim. Porque ela sabe qual é o seu propósito. Nós temos sido instruídos, e você, né, toda vez que você abre a palavra de Deus, o Senhor te instrui para algo, e você precisa criar um senso de propósito, né, para onde você vai, para onde você está indo, o que está te impedindo, o que você não pode deixar de fazer, o que você precisa jogar para trás, abrir mão. Sabe o que significa isso, irmãos? Alguém que tem senso de propósito. Gênesis 39, 2, o texto diz sobre José, que o Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. No meio da escravidão, a Bíblia diz que Deus estava com José. Porque José era alguém com senso de propósito. Sabe quando você vai prosperar na sua vida, irmãos? Quando você colocar na sua mente um senso de propósito. Essa é uma verdade. Como eu tenho dito, né, muitas vezes nós ficamos andando de um lado para o outro, né, porque isso significa o quê? Eu não tenho um senso de propósito, não sei para onde estou, não sei para onde vou, e cantamos, né, como diz o profeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não é assim? Vou conforme a vida vai me levando. E vou para lá, e vou para cá, se não der certo eu vou, volto. Irmãos, tenha um senso de propósito para a sua vida. Propósito. Quando Paulo fala, eu prossigo para o alvo, ele tinha um alvo, irmãos. Eu e você temos um alvo. Quando lá Paulo está lá escrevendo a Timóteo, ele fala, puxa, a coroa de Deus já me está reservada. Eu já sei onde vou, eu já sei para onde estou indo agora, eu já sei, eu já conheço. Aliás, né, em uma das suas cartas ele fala, eu gostaria de estar com o Senhor, que é muito melhor, mas por causa de vocês eu tenho que estar aqui. Ele já sabia, irmãos. Propósito, senso de propósito. José era um homem com senso de propósito. Ao ponto, lá em Gênesis 35, 9, né, a Bíblia diz que desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora. Josué falando à esposa de Potifar. Porque é mulher dele. Como, pois,
cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Sabe o que significa isso? Eu tenho um propósito, minha vida com Deus. Eu não vou desonrar Deus. As situações vão vir, a tentação vai vir? Não. Sabe por que nós sucumbimos às vezes às tentações? Porque não temos senso de propósito. José tinha. José fala assim: como eu vou fazer tamanha maldade contra Deus? Sabe quando você vai vencer o pecado, irmão? Quando você tiver um senso de propósito nele. Nele. Porque senão você vai lutar com o pecado, e um dia você vai querer, e depois você se arrepende. Remorso, né? E depois você volta, e depois vai, e fica naquela, vem e vai, como um ioiô. Sabe quando você vai cortar isso da sua vida? Quando você colocar na sua mente: eu tenho um propósito de honrar e de adorar o meu Deus. Colocar Ele em cima de toda a tentação, de todo o prazer da carne, de honrá-lo. Senso de propósito. José não permitiu que o ambiente árido e desafiador o impedisse de crescer e frutificar. Talvez você possa pensar: puxa, mas no trabalho onde eu estou é difícil. Irmão, mais difícil que José? Que eu saiba, não é permitido mais escravidão, né? José frutificou na cadeia. José frutificou no período em que era escravo. Amém? Recapitulando então, como ser um ramo frutífero? Primeiro, permaneça nele. Primeiro ponto, permanecer nele. O ramo ligado à videira. Segundo, permita-se ser podado. A poda de Deus é para te carregar. A poda de Deus é para aproveitar o teu potencial máximo para a frutificação. E terceiro, senso de propósito. Você precisa saber onde você está, para onde você está indo. Quem você vai honrar e quem você não vai honrar. Coloque o Senhor como o primeiro da sua vida. Jesus nos ensina. A palavra de Deus fala: buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça. E todas essas coisas que o texto anterior está falando lhe serão acrescentadas. Senso de propósito. Amém? Vamos repetir aqui então? Então, primeiro, permanecer nele. Segundo, permitir ser podado. Terceiro, senso de propósito. Fazendo isso, você será um ramo frutífero. Amém? Quem quer ser um ramo frutífero? Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé. A gente, para parecer, como diz o pastor Luciano, para parecer que está terminando. Agora, talvez você precise, como eu disse, abrir mão. Sabe, das três coisas ali a gente coloca: puxa, mas eu já permaneço nele. Quando a Bíblia fala sobre Senhor, a Bíblia chama no grego Senhor, fala Kyrios, dono. Muitas vezes nós chamamos Senhor de Senhor, mas na prática nós não se sujeitamos como alguém que é o nosso dono, né? E não no sentido ruim, porque
Todos nós servimos alguém, irmão. Todos os homens servem alguém. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o homem está sempre submisso a alguém. Ou a Deus, ou às coisas do mundo. É infinitamente melhor estar sob o domínio de Jesus. Amém? Você crê nisso? E talvez você precise entregar a sua vida. Puxa, eu já fiz a oração de entrega à minha vida a Jesus. Mas sabe, no sentido de, Senhor, toma o controle da minha vida. Toma o controle. Poda-me. Arranca os ramos, as folhas, os galhos que estão secos. Tira. E a minha pergunta é: quais os galhos secos da sua vida que o Senhor precisa arrancar? Eu queria que, enquanto vai ser ministrada uma canção, Ministério de Louvor, você pudesse orar a Deus. Uma oração sincera. Não uma oração ou um protocolo, né? Puxa, esse é o momento do apelo, então eu preciso fazer isso. Não, irmãos. Mas uma oração sincera, um coração sincero. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Quais são os galhos secos desse ramo que é você, que sou eu, né? Nós todos somos, que o Senhor precisa tirar, arrancar. Talvez seja o orgulho de se sujeitar a Jesus. Talvez seja a tentação que eu sempre sucumbo, que eu sempre caio. Talvez seja a sedução do dinheiro que me impede de permanecer em Jesus. Talvez seja as minhas emoções, meu coração desregulado. Talvez seja, irmão, minha falta de foco. Eu não consigo focar em Jesus, as práticas espirituais. Eu foco nas coisas e eu desisto. Sabe, irmãos, tem pessoas que nunca terminam o que começam. Talvez é um galho seco que você precisa pedir para que o Senhor pode. Sabe o que é mais maravilhoso, irmãos? É que o dono da vinha está nesse lugar. E Ele não rejeita aquele que se quebranta diante dEle. Então eu gostaria de convidar você que precisa se sujeitar a Jesus, seja qual for, ou você que tem um coração de adorador, fala: Senhor, o Senhor toma o controle de tudo que eu tenho, já é teu, eu simplesmente quero entregar ao Senhor. Eu queria te desafiar a vir à frente, nós vamos orar com você. Se algum ponto dessa mensagem falou ao seu coração, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Eu quero orar com você. Nós vamos orar e o Senhor vai nos dar uma palavra para falar ao seu coração. Eu creio no ambiente profético. Nós estamos num ambiente profético. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Fala ao Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Querido Espírito Santo,
O Senhor tem a primazia do nosso coração. O Senhor tem o domínio. O Senhor é o dono das nossas vidas. Se sujeitamos à sua vontade, Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo. Em Espírito Santo. Traz um quebrantamento de espírito. Traz um quebrantamento de espírito. Sim, Senhor. Molda as nossas vidas, o nosso caráter. Molda-nos. Dá-nos um senso de direção. Dá-nos um senso. Dá uma capacitação, Senhor. Ilumina os nossos caminhos, Senhor. Traz clareza. Traz clareza, Espírito Santo. Traz clareza, Espírito Santo. Nós repreendemos a ação do maligno. Nós repreendemos a mente fechada. Nós oramos, Senhor. Arranca as vendas dos nossos olhos. Em Espírito Santo. Em Espírito Santo. Aviva-nos. 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 Derrama-nos, Senhor. Derrama-nos um vinho novo. Derrama-nos, Senhor. Ei, Senhor. Cubra-nos. Cubra-nos. Sim. Sim, deixa o fogo descer. Deixa o fogo descer sobre esse lugar. Sim. Oh. Eu não vou me acostumar a viver sem ter aqui meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudades. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Eu não darei até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Oh, sim. Oh, sim. Oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se fendesse aqui, Oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar neste lugar, descer deste lugar, até me tornar este lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, Até me tornar este lugar. eu não preciso sair, é só você ficar. Oh, se fizesse, oh, se Fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. oh, se Fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés. Traz o
céus e desce. Faz a terra. Vamos lá, igreja. Adora o Senhor. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer. Faz a terra tremer com os seus pés. Rasga os céus e desce. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Maranata, Maranata, a hora vem. rasga os céus e desce. Oh, sim. Desce os céus. Oh, Sim, descesse aqui. oh, sim. Fizesse em mim A tua morada, lugar de prazer. Oh, sim. desce os céus. Oh, sim. Descesse aqui. Oh, sim. Fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e desce. Faz a terra tremer. Com seus pés. Faz a terra tremer. Com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Rasga os céus e desce. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Maranata, Maranata, a hora vem. rasga os céus e desce. Rasga os céus e desce. Oh. Rasga os céus e desce. Sim, nós rendemos honra, louvor, Senhor, nesse lugar. Nós te rendemos honra, louvor e adoração, Senhor. Grava em nossos corações, Senhor. Grava em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Que a semente que hoje foi lançada, ela cairá em terra boa, que é o nosso coração. Ela cairá no terreno bom, porque a semente é sempre boa. Eu oro em nome de Jesus, eu proíbo o inimigo de colocar dúvida. O inimigo não tem poder de colocar dúvida sobre aquilo que está sendo falado do Senhor aqui, sobre a sua vida. Ele já está até tentando colocar dúvida, mas ele cairá por terra. Palavra do Senhor. Ele está nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Você recebe essa palavra, irmão? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar por um momento. Queria chamar o Eloísio, que vai conduzir a ceia. Boa noite, igreja, graça e paz. Continue nesse mesmo ambiente, continue conectado. A gente vai passar por um momento muito importante agora. Um momento em que a gente se alegra demais. Um momento que a gente fica muito feliz, que é a celebração da ceia do Senhor. Todos os meses nós fazemos isso. Todos os meses nós glorificamos ao nome de Jesus, nós nos alegramos, nós ceiamos em comunhão uns com os outros. E é um momento de muita alegria, é um momento de muita felicidade podermos fazermos isso com os nossos irmãos e com o próprio Cristo. E isso aqui é apenas um ensaio
para o que um dia a gente vai fazer com Cristo Jesus, na glória. Um dia, eu e você estaremos em uma mesa ceando com Cristo Jesus. E nós devemos nos alegrar com isso. Cada dia de ceia, você deve levar isso muito a sério. Quando você ouvir, perceber, ver uma programação que vai ser um culto de ceia, você deve encher o seu coração de alegria, encher o seu coração de paz, de esperança, de que um dia Jesus virá me buscar e virá te buscar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Todas as vezes que nós comemos desse pão, todas as vezes que nós bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte de Jesus. E nós iremos fazer isso até que Ele venha. Nós iremos continuar fazendo isso. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Por que Jesus veio e por que Jesus teve que morrer? Porque é isso que nós estamos celebrando aqui. Nós estamos celebrando a morte de Jesus, como também a ressurreição de Jesus. E eu quero te responder com alguns textos. Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós estávamos perdidos. Desgarrados quer dizer perdidos. Todos nós estávamos perdidos. Mas Jesus veio para me resgatar e para te resgatar. Jesus mesmo, ele disse em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e salvar a mim e a você. João Batista também, ele disse qual era o propósito de Jesus vir à terra e morrer. Em João capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio me buscar, veio te buscar, e Ele veio redimir os meus pecados, veio redimir os seus pecados. E aí no final do texto que a gente leu no início de 1 Coríntios, diz assim: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por que Jesus veio e teve que morrer? Para me resgatar, para te resgatar, para me dar direito de vida eterna, para te dar direito de vida eterna. E isso deve ser uma grande alegria para mim e para você. Por isso que nós devemos levar esse momento tão a sério. Por isso que nós devemos levar esse dia tão especial, tão a sério. Fique de pé comigo. Quem aqui foi resgatado? Quem aqui foi buscado pelo Senhor Jesus? Glória a Jesus. Glória a Jesus pela sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ainda tem mais ovelhas perdidas lá fora. E o Senhor quer me usar para isso. O Senhor quer te usar para isso também. Esse rebanho aqui, ele pode ser muito maior. Esse rebanho aqui pode ter o seu pai aqui. Pode ter a sua mãe. Esse rebanho aqui pode ter o seu irmão aqui. Pode ter o seu primo, um amigo, um grande amigo seu. Ainda tem espaço. Há um número ilimitado para esse rebanho. Podem vir, porque o Senhor vai receber todos eles. Vamos orar nesse momento? Pai, graças nós damos ao Senhor,
que o Senhor deu o seu único filho para morrer em uma cruz, por amor a nós, Senhor. Ah, Deus, hoje nós sentimos esse amor, amor incondicional, amor que nenhum de nós aqui é capaz de expressar. Mas o Senhor deu o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em uma cruz, para nos buscar, para nos resgatar, Senhor. Nós glorificamos ao Senhor por isso. Nós, Senhor, iremos anunciar a Tua morte, Jesus, a Tua ressurreição, a Tua ascensão aos céus, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, nós iremos glorificar o Seu nome, Jesus. Até que o Senhor venha, nós iremos comer deste pão, nós iremos beber esse cálice, Senhor, e iremos fazer a Sua vontade. Iremos glorificar o Seu nome, exaltar o Seu nome. Honra, glória e louvor ao Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Nesse momento, eu queria te convidar a participar da ceia do Senhor. Queria convidar você para que você se reunisse com os seus familiares, com amigos, seu grupo de célula. Sintam-se à vontade, mas nós queríamos fazer um pedido para você. Se alguém ainda não pegou a ceia, levante suas mãos que os irmãos estão distribuindo ali, ó, você pode pegar com eles. Nós queríamos fazer um pedido para você. Não fique sozinho. Ceie com o seu irmão, ceie com a sua família. E nesse momento vamos praticar a ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor. Fechou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração Seja sempre exaltado, Jesus, Filho
sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Igreja, esse louvor tem uma letra muito, muito profunda. E nós queremos te convidar a cantar juntos com o Ministério de Louvor. Vamos expressar o nosso coração nessa letra. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és exaltado, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Declare no altar. No altar de adoração, Seja sempre exaltado. Ele é. Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, Morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja adorado, Jesus. Aplauda o Senhor. Glorifica o nome dEle. Glórias a Ti, Jesus. Honra, glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que momento maravilhoso de igreja. Glória a Deus. Muito bom. Dia ter ceia todo domingo, pastor. Muito bom. Glória a Jesus por isso. É muito bom celebrar a ceia do Senhor. Muito bom celebrar o nome de Jesus. Amém? Nesse momento a gente vai orar pelos alimentos, os quilos, as arrecadações do quilo do amor, né? Eita, glória, aleluia, labachuri. Aí, ó, é línguas. Segura aí. Segura aí, igreja. As arrecadações, acertei ali. As arrecadações, e nós queríamos te convidar para que no mês que vem a gente dobrasse essa meta aqui, ó. Para que mais vidas sejam abençoadas. Vocês estão com a gente? Então vamos dobrar essa meta aqui, ó. Olha lá, ó. Eu vou até tirar uma foto. Na próxima vez, tirei, ó. Na próxima vez a gente vai tirar outra foto e vamos comparar, hein? Lançado o desafio. Vamos orar? Porque vidas vão ser abençoadas com esse alimento. Obrigado, Senhor, por esses alimentos. Obrigado, Senhor, pelos corações generosos, Deus, que contribuíram, que abençoaram, Deus, com esses alimentos. Que vidas sejam abençoadas, Deus. Que vidas sejam tocadas pelo Senhor, Deus. Que elas recebam esse alimento físico, mas que também recebam o alimento espiritual das suas almas, que é a sua presença, Deus. Abençoa, Deus.
Que no próximo mês, Senhor, nós possamos dobrar essa meta, Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que mais vidas sejam abençoadas, Senhor. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Nós também oramos, Deus, por esse culto, Pai. Obrigado, Senhor, porque recebemos do Senhor nessa noite, Deus. Nós fomos empoderados, Senhor, para que tenhamos uma semana abençoada por Ti, Deus. Abençoa a nossa semana. Abençoa o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, Deus. Senhor, que não façamos nada que não seja do Senhor. Guia os nossos passos, guia as nossas direções, Senhor. Guia-nos, Senhor. Que sejamos uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor nessa semana. Abençoa a nossa semana, abençoa nossos dias, Deus. Abençoa a nossa volta para casa, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vá em paz, vá com Jesus. Não se esqueça da cantina ali fora. A cantina tem como objetivo abençoar o retiro dos jovens. Então, abençoe a nossa cantina e seja abençoado também. Amém? Deus abençoe.